Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Agradecer o convite para estar aqui. Eu vim representando a RENAP, Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, como o deputado Renato Rosano já falou, e também a organização Urucum, Direitos Humanos, Comunicação e Justiça, que é onde eu trabalho atualmente. Queria cumprimentar a todos que estão no plenário, a mesa, a Defensoria, a ADPEC, enfim, a ouvidoria, todos que estão aqui. Então, para a gente, da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, é muito importante estar nesse debate, né? Porque a Defensoria, dentro do sistema de justiça, é o órgão que nos tem a pauta mais próxima, né? Com quem conseguimos lidar mais no dia a dia, por também atender questões coletivas de pessoas que não têm o acesso à justiça facilitado e que, por conta dessa falta de acesso à justiça, acabam por ter seus direitos negados, né? Então, na emenda constitucional que deu motivo a esse plano, né, tem falando que tem 8 anos para isso se concretizar, né? E assim, eu acho que já é uma ótima iniciativa, né? Já está conseguindo materializar isso agora, né? Já está conseguindo propor isso em 2015, né? Enquanto eu não sei como é direito a situação dos outros estados, mas acredito que tiveram alguns estados que agora que conseguiram ter defensoria, né? Então acho que já é um avanço bem grande, assim, a Defensoria do Estado do Ceará está conseguindo propor esse plano, né? Concordo com a doutora Sandra, que realmente, do ponto de vista é essencial que a gente tenha uma discussão na Assembleia Legislativa, e aí é muito importante que seja aqui, porque para efetivar, como ela bem falou, para efetivar uma política, né, a gente precisa de orçamento, né, assim como a política da infância, a política da educação, enfim, a política de acesso à justiça também. E o que a gente tem, o que a gente vê hoje em dia é que para a Defensoria, apesar de toda a luta da Associação dos Defensores e Defensoras, ainda é relegado um papel na mesma classe dos subalternos, das pessoas a qual ela atende, né, a quem ela presta a assistência. E a gente não pode mais ficar nesse patamar, né? Então a gente tem que procurar difundir esse plano, né, como está sendo feito aqui, já foi feita uma outra audiência lá na Defensoria, o máximo possível, né, para que a sociedade também possa ficar a par dele e ver o quão necessário a efetivação desse plano para que as pessoas tenham acesso aos direitos, né. Como o deputado bem falou, né, aqui estão presentes alguns dos núcleos da Defensoria Pública que tratam de algumas questões que a RENAP também é mais próxima, que são mais questões coletivas, né, como o direito da criança e do adolescente, a própria população, a própria questão da moradia, que está aqui presente o doutor Fonteles. E aí, além disso, a gente tem outras questões, né, que são muito caras, questões mesmo de direitos humanos, que a gente acha que a Defensoria tem cumprido um papel muito importante, né, e pode cumprir também esse papel no interior do Estado, né? Então, assim, você tem uma estruturação da Defensoria Pública do Estado do Ceará com núcleos especializados em outras, em comarcas maiores, né, que tenham demandas maiores, também é importante, né? Assim, eu sei que é difícil de concretizar isso por diversos motivos, mas é importante também que a gente tente lutar por a universalização e a qualidade dessa universalização, né? Assim, para que a gente possa ter defensores e defensoras em mais municípios. Eu tinha visto o plano
no site da Defensoria, eu dei uma olhada agora de novo, assim, a situação a qual o plano se propõe é uma mudança bem grande, assim, hoje se você, eu acho que vai ter na apresentação do Dr. Rubens, né, se você olhar hoje, são pouquíssimos municípios, são poucos municípios que têm realmente o defensor ou a defensora lá na comarca, e a partir da efetivação desse plano você teria muitos outros, né, o Ceará quase inteiro, não todas as cidades, claro, mas grande parte do Ceará coberta por assistência judiciária. E aí, passando um pouco para falar do acesso à justiça mesmo, né? O que a gente tem hoje em dia quanto ao acesso e a situação, pelo que eu vejo assim, da Defensoria no interior, né? Como a própria doutora Andréa falou, muitos defensores e defensoras estão numa situação de precariedade porque não tem estrutura, não tem orçamento, né? E quando você não tem esse orçamento para estar efetivando a política, acaba que você também não consegue efetivar para além do judicial, né? Muitas vezes, aqui em Fortaleza, a Defensoria tem inúmeras ações que são extrajudiciais, né? Como de mediação, ou mesmo como ações de orientação jurídica ou de informação, né? No interior do Estado, muitas vezes a pessoa não tem a informação de que ela tem direito à defensoria pública, né? Então, e eu sei que não é por falta de compreensão da própria defensoria, mas por falta de orçamento e de pessoal para executar essas outras políticas que vão para além do judiciário em si, né? De propor uma ação. Porque o acesso à justiça vai diante disso, né? É de mediar um conflito, é de dar orientação para a pessoa para que o direito não seja negado, é de promover cursos e defender os direitos humanos, né? Então, tipo, para que a gente tenha realmente o acesso à justiça garantido, é necessário isso, é necessário a autonomia da Defensoria Pública, é necessário as ações extrajudiciais, e eu acho que esse plano vem a contemplar bastante dessa coisa, dessa questão, né? E com essa estruturação e expansão da Defensoria, a gente consegue ter realmente uma maior efetivação disso no Estado do Ceará. É isso. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, o Miguel, nosso colega, companheiro da RENAP, da Assessoria Jurídica Popular. Eu acho que a gente agora pode desfazer a mesa e ouvir pausadamente o Dr. Rubens, que vai fazer a apresentação. Ele vai fazer uso aqui de PowerPoint. Quem está nos vendo agora, nós estamos fazendo uma audiência pública sobre o Plano de Universalização do Acesso à Justiça, apresentado pela Defensoria Pública, e agora a gente vai passar a palavra para o Dr. Rubens, que é assessor da Defensoria Pública Geral, que ele vai fazer a apresentação do plano. Dr. Rubens. Boa tarde a todos e todas. Queria mais uma vez cumprimentar o deputado Zé Ailton, presidente, pela parceria, o deputado Renato Rosendo pelo requerimento, também esteve presente na Defensoria Pública, tem debatido bastante o acesso à justiça e sabemos do seu empenho na concretização de direitos. Cumprimentar os demais colegas aqui presentes, alguns líderes dos movimentos sociais, podemos também estar presentes. E nós vamos trazer para vocês agora o Plano de Universalização do Acesso à Justiça, que foi elaborado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará como uma necessidade de dar cumprimento à emenda constitucional número 80 do ano passado, de 2014, que determinou que tanto a União quanto os estados, no prazo de 8 anos, passassem a dispor de defensor público
em todas as comarcas, né, em todas as unidades jurisdicionais, né, varas e juizados do país. Então a Defensoria Pública do Estado do Ceará, diante da carência tão grande e anunciada aqui por todos, se viu na necessidade de planejar como se daria a implementação desse acesso à justiça. E aqui é importante que nós ressaltemos que o acesso à justiça não se deve dar, até como o colega Dr. Miguel falou, sob o aspecto meramente formal, mas esse acesso à justiça foi pensado no plano de universalização como também um acesso à justiça no âmbito material, concreto, aquele que permita dotar o assistido da Defensoria Pública, a população que busca os nossos serviços, de condições efetivas de concretização da justiça, seja no âmbito do Poder Judiciário, representado pelo Defensor Público, ou no âmbito também extrajudicial, o que tem sido uma das funções primordiais da Defensoria Pública. Para se ter ideia, um dos nossos núcleos no interior do estado, na comarca de Crato, só com mediadores comunitários nós conseguimos atender em 7 meses mais de 3.000 pessoas. Isso mostra a importância de que tenhamos uma visão do acesso à justiça, como tão bem falou o deputado Renato Roseno, para muito além desse acesso ao Poder Judiciário, mas de efetivamente uma concretização dos direitos tão amplamente previstos na Constituição. Então a Defensoria Pública se moldou nesses últimos anos, desde a Constituição, e hoje se apresenta numa nova configuração, ampliando seu rol de atribuições. Daí porque é necessário que nós tenhamos a dimensão da necessidade de ampliação desses serviços. Não pode mais ser vista como uma mera secretaria do Estado, ou como um mero órgão apêndice de outras secretarias. A Defensoria Pública se tornou, na verdade, por imposição dos movimentos, da própria população, pelas necessidades de concretização dos direitos tão amplamente previstos na Constituição, como um verdadeiro instrumento de concretização da cidadania, de efetivação de direitos. Daí porque foi dado, a partir, especialmente da Emenda Constitucional 45, da Lei Complementar 132 de 2009, da lei que permitiu a propositura de ações coletivas, e agora, por último, da Emenda Constitucional número 80, foi dado um status constitucional que garanta, que possa dar à Defensoria Pública condições para que ela efetivamente atenda essa população que está tão sedenta de direitos, né, no nosso país. Então, o plano de universalização ele vem para concretizar isso no âmbito material, levar o acesso à justiça. Esse plano, na Defensoria Pública do Estado do Ceará, ele não é isolado. Na verdade, ele se insere numa reformulação do nosso modelo de gestão. Como a doutora Andréa explicitou no começo, a Defensoria Pública, não é possível nós dimensionarmos os valores necessários para a implementação de novos núcleos, pela contratação de novos defensores, de servidores, de estrutura necessária. Então, foi preciso que se reformulasse o modelo de gestão, passássemos a partir de então a criar um planejamento de nossas ações. Então, o plano de universalização, na verdade, ele se soma ao novo modelo gerencial da atual Defensoria Pública. Sobretudo, como foi explicitado aqui, pela limitação de recursos que sempre, historicamente, são destinados à Defensoria Pública. O plano se revela, na verdade, como uma forma de otimização desses recursos, mas sem desconhecer a necessidade de ampliação desse serviço, de mais orçamento. Então, o plano ele se soma ao nosso planejamento estratégico, ao nosso plano diretor de tecnologia da informação, o nosso plano de efetivação da autonomia, que aqui no estado do Ceará só foi conquistada ano passado, com um atraso de 10 anos em relação ao que determinou a Constituição Federal, o plano diretor de comunicação, como nós podemos levar o serviço da Defensoria à população, que, como sabemos, ainda desconhece bastante essa instituição, que tem um papel fundamental
nessa concretização de direitos. Então, o plano de universalização, para a sua concretização, ele se soma a esse modelo de gestão que busca planejar as ações da Defensoria Pública. Aqui nós temos um pequeno resumo do nosso mapa estratégico, no qual, após a elaboração e ampla discussão das necessidades da instituição, se determinou como visão dessa nova instituição a necessidade de consolidar-se como instituição de excelência, reconhecida e valorizada por toda a sociedade, como essencial ao sistema de justiça. Foi necessário o fortalecimento da imagem dessa instituição, essa é uma visão nossa, para que ela chegue à população e para também que ela receba dos poderes constituídos a importância necessária para a concretização das suas funções. E como missão, participa promover assistência jurídica integral e gratuita a todos os necessitados, prestando serviço público eficiente e eficaz. E eu destaco esse segundo trecho de prestar serviço público eficiente e eficaz, porque aqui mais uma vez eu ressalto, não importa garantirmos apenas o acesso à justiça formal, mas é necessário que ele seja qualitativo, como exposto aqui pelo colega da RENAP. É preciso que esse serviço público tenha concretude. E como até o deputado Roseno falou em nossa sessão solene, um discurso muito positivo, a Defensoria Pública se legitima pelo serviço público que presta. Então, a necessidade desse serviço ser eficiente e eficaz. O plano, então, tem essa função de otimizar o resultado dos recursos aqui investidos. No nosso mapa estratégico, por exemplo, a gente desenvolveu diversas ações que deveriam ocorrer para que essa Defensoria Pública tivesse um serviço eficiente e eficaz. Por exemplo, a garantia de eficiência, a qualidade do atendimento ao cidadão. Eu vou mostrar mais à frente as pesquisas de satisfação que mostraram um pouquinho a inversão dessa curva, né, do serviço que era prestado. O fomento de ações de democratização, de transparência administrativa, a obrigação da administração pública moderna. Então, a partir desse planejamento estratégico, nós podemos desenvolver mais de 50 projetos fundamentais para se garantir uma modernização da instituição e, assim, garantir um serviço público de qualidade. Aqui, por exemplo, só para se ter uma ideia, como se dá o acompanhamento desses projetos hoje em dia. A Defensoria Pública, com seus mais de 50 projetos estruturais, e mais de 40 projetos só de tecnologia da informação. Todos eles são monitorados mensalmente, tendo responsáveis, sendo avaliadas as dificuldades e as necessidades para a implementação desses projetos. Esses projetos todos estão disponibilizados no site da instituição, na política de transparência que vem sendo implementada. Essa política de planejamento estratégico, de avaliação das ações, tem permitido que a Defensoria Pública otimize o seu orçamento. Então, se no passado nós já tivemos oportunidades em que o orçamento da Defensoria, pela própria falta de estrutura que é disponibilizada, não se conseguiu dar um grau de efetivação grande, nós hoje conseguimos aumentar não só a capacidade de investimento, como mantermos ela num nível razoável para poder concretizar todos esses planos. Para se ter uma ideia, aqui na tela nós temos o investimento em 2011, que chegava a pouco mais de 600 mil reais. Nós conseguimos saltar em 2012 para 1.900.000, chegamos a 2.600.000 no ano de 2013 e mantemos um nível alto de investimento em 2.300.000. No setor de informática, de tecnologia da informação, fundamental para a otimização de resultados. E mais na frente nós vamos mostrar aqui como isso foi possível, a tecnologia da Defensoria Pública, na racionalização desses recursos, aumentar, por exemplo, a produtividade do defensor público, fazendo com que a população possa, por exemplo, ser melhor atendida, chegar e ter senhas eletrônicas. O nosso sistema de informática, para se ter ideia, tem garantido, por exemplo, a criação de sistemas próprios da Defensoria Pública que hoje são disponibilizados para outros poderes, como Ministério Público e Magistratura.
um prêmio, inclusive foi premiado pelo Prêmio Inovar, né, um sistema da infância, o Sacada. Esse mesmo sistema, advindo desse investimento em tecnologia, foi disponibilizado já para outras defensorias do país. Então mostra a importância desse investimento em tecnologia também. E nós saltamos aqui, para se ter uma ideia, de 2011, um investimento de R$140 mil, nós hoje estamos com um investimento de 1.300.000, ou seja, quase 1000% em 3 anos. Né? Ampliamos esse investimento necessário à otimização de recursos. Isso importou em nova compra de equipamentos, em informações mais seguras, né? A condições melhores de trabalho aos defensores públicos. Então, tudo isso contribuindo para um serviço de qualidade. Né? Aqui, por exemplo, nós temos agora um helpdesk, uma central de informática, que monitora todas as ações de informática, há um ponto de convergência para essa central. É possível hoje a gente monitorar onde a internet está mais forte, eu saber se lá em Caucaia vai ter um problema daqui a pouco, se lá em Aracati também está assim. Aqui nosso investimento em comunicação, em tecnologia também da comunicação. Foi fundamental para isso que nós modificássemos nosso site, tivéssemos uma plataforma própria que pudesse, por exemplo, ter uma visão mais voltada ao cidadão. Se antes nós estávamos naquele site padrão do governo do estado, a Defensoria Pública, como exercício de sua autonomia, adquiriu um site próprio. E hoje a visão é voltada ao cidadão. Então o cidadão hoje pode acessar o site da Defensoria Pública e, na linguagem mais simples, mais visual inclusive, ter acesso àquela demanda que lhe está sendo cara. Tem também nessa possibilidade como acessar os nossos locais, qual o local onde ele está, como ser atendido. Né? Junto a isso também nós criamos canais nas redes sociais, houve esse contato tão importante com a ouvidoria, o qual não nos cansamos de render homenagens, porque é importante que aqui se diga que a Defensoria Pública é essa instituição por excelência que tem na sua própria estrutura a oxigenação pela sociedade civil. A sociedade civil participa de todo o processo de eleição do ouvidor, é um ouvidor externo, hoje a senhora Ana Virgínia, e que pode fazer esse controle das atividades desenvolvidas. É o canal de diálogo imediato da população. Então, tem na essência a Defensoria Pública, até mesmo na sua estrutura administrativa, a presença da sociedade. Daí a importância de não se desvincular disso, né? De a Defensoria Pública se manter, apesar dessa modernização, desse serviço com qualidade, mas que isso não seja um empecilho para a população, mas seja uma forma de abrir nossas portas para esse serviço ainda mais para a população. A questão da infraestrutura tem sido também uma de nossas metas. Com esses poucos recursos que atualmente são disponibilizados, a Defensoria Pública já fez diversas intervenções em seus núcleos, tentando manter um mesmo padrão de qualidade. Acabar com aquela máxima de que um serviço para a população tem que ser um serviço de segunda categoria. Nós acreditamos que, pelo contrário, pelos altos encargos que são cobrados da população, a eles cabe um serviço da mais extrema qualidade. Então aqui nós temos obras, por exemplo, no AGE, que é o nosso núcleo de jovens e adolescentes, aqui em Fortaleza, as obras de Sobral, que vai ser o nosso primeiro prédio próprio no interior do estado, com toda a estrutura necessária àquela população. Acreditamos que até o final deste ano concluiremos essas obras. E toda a reforma de infraestrutura dos nossos núcleos. Então, se antes a população buscava a Defensoria Pública e era atendida em salas não com estrutura adequada, ou sem a privacidade devida, tratando das demandas mais sensíveis, mais íntimas muitas vezes, demandas de violência doméstica, aqueles que eram detentos e que carregam consigo já aquela culpa, ou a questões de direito de família também muito sensíveis. Hoje a gente conseguiu implementar reformas no Fórum Clóvis Bevilacqua, todos os gabinetes modernos,
com privacidade, isolamento acústico, condições necessárias para a população ser bem atendida e para que o defensor público possa dignamente exercer a sua função e o seu papel na sociedade. Aqui nós temos reformas do segundo grau, o André acaba de sair para inaugurar mais um anexo desse segundo grau. Aqui nós temos nosso núcleo de presos definitivos, é um núcleo de excelência, já premiado pelo Inovare também. Então nós mudamos a sede desse núcleo, dotamos ela de condições, de infraestrutura, para que esse atendimento possa ser humanizado, né? Essa necessidade. E essa estrutura nós temos, com muito esforço também, tentado levar para o interior do Estado. Digo com muito esforço porque nós sabemos a carência de defensores públicos e muitas vezes nós temos passado por situações de tentar estruturar todo o núcleo, investir naqueles núcleos e ter dificuldade de manter o defensor público naquela cidade. Seja porque ele sai para outros concursos mais vantajosos, seja pela demanda em outras localidades também emergenciais, mas ainda assim nós temos tentado o mesmo serviço disponibilizado na capital, temos tentado reproduzir a mesma estrutura no interior do estado. Aqui a gente tem na tela o núcleo de Caucaia, núcleo de Juazeiro do Norte, Pacajus, Pacatuba, não, Pacajus mesmo, equívoco. Barbalha, Aracati e Sobral, são 6 núcleos novos que nós inauguramos, buscando trazer essa melhoria nas instalações. E temos para isso também realizados alguns projetos. Já temos um projeto de ampliação da nossa sede administrativa, um projeto de ampliação do nosso núcleo do Tancredo Neves, um núcleo que historicamente tem sido fundamental na mediação comunitária. Ali, junto àquela população, a Defensoria Pública exerce essa parceria com a própria comunidade que se registre, mas está lá presente, levando o acesso à justiça aos bairros mais distantes de Fortaleza, tantas vezes excluídos pelo poder público. Então, essa estruturação toda, nós não pensamos apenas nos grandes centros, nem nas proximidades do fórum, não. A Defensoria Pública também se planeja para estar junto à população, porque sabemos que o acesso à justiça muitas vezes se dá até mesmo antes de chegar na nossa sede. A dificuldade para a população ter conhecimento do serviço, ou então de ter condições financeiras para se deslocar à sede ou ao fórum, são imensas. Então é preciso também que nessa expansão se dê para os nossos bairros mais distantes, para as nossas comarcas mais distantes, inclusive com o aperfeiçoamento desse plano de universalização. Nós tivemos uma audiência pública realizada na Defensoria Pública agora, neste mês, final do mês de maio, já muitas sugestões dos movimentos populares, já reclamando, já pugnando, né, para que nós também tivéssemos um plano desse para chegarmos às comunidades mais distantes, aqui de Fortaleza, também tão excluídas do acesso à justiça. Então, pensando nisso, nós temos esses projetos também em andamento. Aqui nós temos um pequeno resumo das metas e dos resultados, né? São 3 núcleos construídos, 8 núcleos no interior. Na verdade, nós inauguramos o 7º e o 8º deve inaugurar daqui a 45 dias em Maracanaú, num shopping de serviços, um prédio muito moderno. Em Maracanaú, vamos inaugurar daqui a 45 dias para a população daquele município, né? Núcleos reformados foram 31, todos mantendo a identidade visual da Defensoria Pública, os padrões que a gente estabeleceu, porque é necessário que nós tenhamos um modelo. E hoje está sendo possível que a Defensoria Pública quantifique, mensure quanto se deve gastar em cada um desses núcleos implantados. Daí a importância de se planejar essas ações, da gente poder quantificar e hoje poder chegar para os poderes constituídos e dialogar, mensurando quanto é necessário para atender toda a demanda do acesso à justiça no estado do Ceará. Os investimentos em data center, novos sistemas, banda larga de internet, equipamentos, tudo isso tem sido fruto desse planejamento. E isso tem proporcionado um resultado a olhos vistos pela população. Porque se em 2007 nós tínhamos um atendimento a cerca de 340 mil pessoas por ano,
Agora, em 2014, quase que dobramos esse atendimento. Ele se aproxima a 700 mil. Veja a curva ascendente no gráfico a partir de 2011 e 2012, quando nós conseguimos planejar melhor essas ações. Daí a importância do planejamento. E para além do aumento desse atendimento à população, nós conseguimos aumentar a produtividade do defensor público. Então veja que ele salta ali de 117 em 2007 para 228 em 2014 em atendimentos médios. Isso mostra o quanto é possível, a partir de investimentos e de otimização de recursos, nós conseguimos, melhorando essa condição de trabalho, melhorando a infraestrutura, levar mais acesso à justiça, mais atendimento a essa população que tanto nos demanda. E o interessante é que, se a princípio isso pudesse importar numa queda de qualidade do serviço, no aumento de demanda, muito pelo contrário. Esses investimentos mostraram que a antiga Defensoria Pública, vista com filas de espera, com noites de espera nas madrugadas, nas filas, no nosso núcleo central de atendimento nós conseguimos um percentual de 73% de excelente em satisfação do cidadão, 24% de bom e um nível de regular em 3%. Isso mostra que é possível acrescer a nossa quantidade de atendimento e assim, ainda assim tentar manter esse serviço de qualidade, um padrão de atendimento satisfatório ao cidadão. É esse nosso objetivo. Aqui ao lado nós temos uma pesquisa, essa de âmbito nacional, em que mostra a importância da Defensoria Pública para a população. Uma pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça, acabou tendo como resultado a Defensoria Pública como a instituição mais confiável, né? Avaliada junto a Forças Armadas, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Conselho Nacional, Polícia, Assembleia, Congresso. A Defensoria Pública ficou no topo dessa confiabilidade ao cidadão. Então é importante nós notarmos que nesses mais de 20 anos de Constituição, a população tem clamado, tem reconhecido essa instituição como aquela capaz de garantir a cidadania e os direitos tão reclamados, né? Entretanto, aqui nós mostramos o serviço que tem sido buscado implementar, onde nós estamos presentes. Entretanto, é de se reconhecer, e daí o plano, daí a emenda 80, que nós temos grandes percalços, porque a carência desses profissionais tão qualificados no Estado ainda é imensa. Nós só temos, como o deputado Renato Rosendo citou, o doutor André também, 286 defensores públicos no Estado, para um total de 437 cargos existentes, ou seja, existem 151 cargos vagos atualmente. 151 cargos vagos. Ou seja, 151 cargos que não precisa sequer de lei, basta a nomeação de concursados após prova de inúmeras fases para que se preencham os cargos existentes. Cargos esses, telespectadores e colegas aqui presentes, cargos esses que ainda estão em defasagem em relação a outras instituições do sistema de justiça. É importante que aqui se diga essa necessidade de isonomia, não apenas nesse aspecto remuneratório, mas também de tratamento. Isso importa no aumento quantitativo de cargos, no aumento de quantitativo de estrutura, de orçamento, de servidores. Tudo isso compõe esse pacote, que tem como carro-chefe, é óbvio, a remuneração desses profissionais que prestam esse mesmo serviço. E que se diga, quando o cidadão tem violado seus direitos, a primeira porta que ele bate não é o Poder Judiciário diretamente, muitas vezes não é o Ministério Público, mas é a porta da Defensoria Pública, quando se tem um direito violado, né? É a instituição que deve ter, na verdade, aqui vou até fazer um parênteses, não deve nem ter portas para o cidadão, deve estar aberta. Então daí a necessidade de ampliar ainda mais esse serviço, né? Se nós temos 511 cargos de juízes e desembargadores no Estado, hoje nós temos uma defasagem, porque só temos 437 cargos de defensores.
e destes somente 286. Diga-se que o Ministério da Justiça recomenda 672 defensores públicos no estado do Ceará. Ou seja, nós estamos com aproximadamente, um pouco acima, é óbvio, de 1/3 apenas da quantidade aceitável de defensores públicos no estado. Porque é preciso que nós estejamos para além dos tribunais, é preciso que nós estejamos nos bairros, nas comunidades, nas comarcas distantes. Daí a importância de ter esse número para se garantir justiça. Então, essa defasagem causa, como consequência, nós temos essa disparidade da quantidade de municípios com defensor público e sem defensor público. Em branco, nós podemos perceber aí, quantos municípios estão sem defensor público. E em verde, aqueles onde hoje nós estamos ainda mantendo defensoria pública, né? Em verde, com atuação, eu não digo nem titular, deputado, porque nós temos ainda distorção quanto a isso, que os defensores não têm essa titularidade. Se botar só os titulares, não. Aqui são os defensores com atuação. Então eu tenho, por exemplo, um mapazinho ali destacado, vou citar a Acopiara, meus pais moram lá, vou fazer essa homenagem aqui. Em Acopiara, por exemplo, nós temos defensor público, mas na cidade vizinha, Iguatu, com 100 mil habitantes, nós não temos defensor público. Não temos em Catarina, não temos em Jucás, não temos em Tauá, com mais de 50 mil habitantes, em Crateús. Em toda a região dos Inhamuns, uma região que tem o IDH mais baixo do estado, região das mais pobres do país, infelizmente, onde a defensoria pública deveria estar presente de forma mais efetiva, nós não temos nenhum defensor público. Todo o sertão central, parte do sul do estado. E o que é que isso acarreta? Acarreta que direitos dos mais simplórios não estão sendo atendidos. Exemplo, o Cariri nós só temos em Juazeiros, Crato, Barbalha e Barbalha. E Aurora, Lavras também. Mas para se ter uma ideia, isso importa em que na prática? Importa em dizer que aquela mãe que precisa, por exemplo, de um registro de nascimento, reconhecimento de paternidade, qualquer direito mais básico que seja de uma criança, ela não vai ter como acessar a justiça, porque não tem o defensor público. Sem defensor público não há o processo, não há a representação adequada. Então, daí, ficam alijados, por exemplo, dos programas sociais do Estado. Muitos deixam de ter a própria condição de cidadão. Quantas vezes eu já atendi pessoas, quando eu atuava no Crato, que com 38, 40 anos, nem sabia a idade definida, nunca tinha tido certidão. Tinha um nome, não tinha o reconhecimento do pai. Essa pessoa, é possível que digamos, ela praticamente não existiu, não teve sua cidadania reconhecida pelo Estado. E daí decorrem todos os direitos desse cidadão, né? Decorre todos a ausência de total de direitos do cidadão. De aposentadoria, de Bolsa Família e de todos os outros. Aqui eu falo dos direitos mais simples, mas nós temos também a violação. Quantos detentos hoje não estão em Crateús, por exemplo, já tendo cumprido pena ou tendo direito a alguma progressão de regime, e por não ter defensor público lá, hoje se encontram com a prisão ilegal? Quantos desses detentos em Tauá, que já cumpriram sua pena? Então, de que modo nós estamos ressocializando esses cidadãos? De que modo nós estamos promovendo justiça sem esse acesso mínimo por meio do defensor público? Então, esse mapa ele dá a real dimensão da situação caótica que o Estado do Ceará se encontra. E é preciso, e é muito importante esse momento, para que toda a população cearense saiba da importância de se investir nessa instituição que visa garantir os direitos da população mais pobre, aquela que mais necessita no Estado. Para se ter uma ideia, o nosso público potencial é de cerca de mais de 7 milhões de cidadãos cearenses. Mais de 7 milhões. Então, imagine o ganho para essa população que se é investir na instituição que é porta de entrada para a justiça. Aqui, por exemplo, um pequeno resumo, um diagnóstico da nossa infraestrutura que nós mapeamos. Então aqui eu posso ter quais as comarcas que têm defensor público, qual a estrutura física disponibilizada nessa comarca, qual a equipe de apoio. Aqui eu ressalto, a nossa isonomia com as outras instituições deve ser ampla.
deve ser pela quantidade de membros na carreira, que se faz com a melhor remuneração, obviamente, com a melhor estrutura física, com a equipe de apoio. Então, tudo isso foi mapeado para que nós chegássemos a um diagnóstico de onde deveria se ter a implantação de núcleos da Defensoria Pública com o mínimo de recursos. Muito comum antes haver uma disparidade das comarcas em relação a botou mais defensor numa do que na outra. Hoje nós temos critérios objetivos. E isso quantificado é fundamental, porque o Estado do Ceará pode dizer hoje quanto se necessita para gastar lá em Caucaia, lá em Maracanaú, lá em Aiuaba, onde é que é necessário eu instalar um núcleo da Defensoria, ou como a doutora Andréa falou aqui, onde, por exemplo, é possível que apenas com estrutura mínima, junto ao fórum, já possa prestar esse acesso à justiça. Então, é preciso reconhecer que aqui o nosso planejamento não é de grandes custos, mas sim algo que é objetivo, otimizar os recursos e direcionar esses recursos para melhor atendimento à população. Então, nós dividimos o nosso, já me aproximando do final, nós dividimos os municípios do estado em 5 grupos, G1, G2, G3, G4 e G5. E nesses grupos foi possível que nós dimensionássemos quanto é necessário, qual a natureza de cada um desses núcleos. O núcleo que eu vou implantar, por exemplo, em Acopiara, não é o mesmo que eu vou implantar em Tauá, ou então não é o mesmo que eu vou implantar em Catarina. Que em Crato, por exemplo, eu não posso comparar com Juazeiro, mas eu posso ter o mesmo tipo de gasto para Itapipoca. Então, aqui quantificando isso, foi possível, numa primeira fase de implantação do nosso plano, levando em consideração o concurso que está sendo realizado, mas que aqui se registra ainda insuficiente essas 60 vagas para a plena concretização da emenda 80. É bem bom ressaltar isso, que nós estamos aqui fazendo esse juízo aqui de um exercício aqui para termos como seria a implantação numa primeira fase desses 60 novos defensores públicos. Esses 60 novos defensores públicos, por exemplo, nos permitiria já atender a grupos de cidades, como, aqui eu retorno para vocês terem ideia, dessas 14 principais cidades.